Turma, acabei de gravar um episódio excepcional com meu amigo Douglas Brito. Como foi, cara? Bom, Luiz, sensacional estar com você aqui. Episódio aí bacana demais, pessoal. Quero convidar todos aqui para descobrir dentro desse episódio o que vai acontecer lá no GTC da Stone em Vegas, hein? Só quem assistir vai entender. Legal, roda a vinheta. Olá, amigos e assinantes do canal NetSeg, eu sou o Luiz Carlos, estamos aqui no estúdio da Shure para mais um episódio do nosso videocast, um episódio que a gente está aí completando 20 anos de história neste momento, então se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o seu like. E o conteúdo de hoje, falando em 20 anos, estamos aqui com meu amigo Douglas da Stone Security, que também está completando 20 anos. É isso mesmo, Douglas? Pois é, Luiz, pois é. Novamente, muito obrigado por mais um convite aqui, né? Muito agradecido pelo convite. E assim como está acontecendo também com a NetSeg, né? Agora também a Stone vai completar seus 20 anos de inauguração, né? Então, legal. Meus parabéns para ambos, né? Ambos, sim. Não, e 20 anos você vê hoje em dia nesse mercado, né? Para quem já passou por várias turbulências, pandemias e tal, é uma história a se contar, eu diria, né? Bem bacana. Sim. Né? Como a gente conversou também, é nítido, né? A evidência que a NetSeg vem tomando no mercado e a gente fica muito feliz de ser parceiros aqui do canal. Sim, nós é que somos felizes assim, de agradecer que vocês apostaram na gente, assim, logo de cara estamos fazendo uma parceria que está se ampliando. Eu espero que a gente possa estar junto por mais legal, com certeza. Tempo, vamos em frente. E vamos trabalhando. Mas conta pra gente agora quais são os preparativos para esses 20 anos de Stone Security, o que você estão trazendo de novidade aí? Pois é, cara, a gente tem aí algumas coisas acontecendo, né? Da outra vez que a gente teve por aqui, eu comentei contigo que a Stone ela faz parte agora do grupo Bercom. Então, exato. A Bercom ela é uma grande empresa nos Estados Unidos que está muito ligada ao mercado de radiotelecomunicação. E a Stone, ela tem um segmento muito específico, então ela se comporta como um especialista, isso é importante citar aqui, né? Legal. E ela, por ser especialista, ou seja, ela é muito dedicada a algumas marcas, a alguns fabricantes. Entre eles, os principais nós sabemos aqui, Milestone, Lenel S2 e Axis, né? Tá. São o tripé aí que se inicia essa parceria. A Axis mesmo é um parceiro que já está há 20 anos, né, junto com a Stone. Ela aposta na Stone desde o início, né? Legal. E agora a gente vai ter esse evento que vai acontecer lá no GTC, que é o nosso showroom lá de Las Vegas. Então todo mundo que tiver por Vegas aí no dia da ISC, na semana da ISC West, sinta-se convidado, porque lá é casa aberta, open house, não é um evento fechado, não é um evento só para nós funcionários. É um evento, inclusive é evento para concorrente, para parceiro, para cliente, para não cliente que quer ser cliente também, que é bom isso daí também, né? Importante. É muito importante. E aí eu até quero agradecer também ao time da ASIS. Eu agora sou membro também da ASIS, ao Nakamura, todo o time lá, o Neto, que me receberam muito bem no grupo, e a gente com certeza vai esperar todos por lá. Então quem estiver por lá, a gente vai reforçar aqui no canal para participar também conosco. E lá no evento, como respondendo a sua pergunta, a gente vai ter entre as atividades, né, a comemoração dos 20 anos da Stone Secure, juntamente com a nossa holding, com a Bercom. A Bercom já é o dobro, né? A Bercom tem 40 anos de mercado. Sim. Mas esse evento especificamente vai ser um evento para tratar do aniversário de 20 anos da Stone. E aí isso vai acontecer no dia 1º de abril, e não é mentira, vai acontecer. Vai acontecer nesse dia. E durante a semana a gente vai ter um evento com alguns parceiros, entre eles a Ecodyne. A Ecodyne é uma empresa que o forte dela, o segmento dela é para radares de drones, né? Entre eles, né, o principal ali é o radares para drones. E eles vão estar fazendo algumas demonstrações de identificação de drones durante o evento. Esse evento que vai acontecer, vai ter algumas integrações que vão ser surpresas para o dia. Então, quem tiver muito curioso aí, quiser saber como vai lá, né? Porque vai estar muito bacana. E querendo ou não, tá ligado à ISC. Então, é uma coisa que é bem interessante, Luiz.
lá nas docas, onde fica no Venetian, lá onde fica a feira, Sei. a gente encosta um ônibus, esse micro-ônibus, aqueles mini baladas, né? Sei, E sei, que aí legal. a pessoa que quer ir até a Stone, no GTC, ela não tem que tirar o carro, não tem que pegar Uber, não, ela desce nas docas, que é muito rápido de chegar, entra no ônibus e vai na Stone lá Olha aí, curtir. gente, fica a dica, então, tá programado para ir para a ISC West, vai aproveitar os 20 anos da Stone Security, um evento especial, entre outras ações dentro da Exato. feira, é isso mesmo? Exato. A feira a gente já participa ali há muito tempo, né? Então é importante estar dentro das atualizações do mercado. A gente sabe que algumas coisas chegam ali primeiro, então faz parte, né? O mercado brasileiro é um mercado que é muito é, ansioso por novidades, então a gente vai lá buscá-las, né? Às vezes a gente, ao invés de ficar esperando, a gente já vai lá, busca algumas que estão por lá e traz aqui para o mercado, né? Então a gente tá bem intenso, né? Nos dias de feira lá, então todos estão convidados para Bacana, participar. bacana. Eu lembro que nós falamos no nosso primeiro papo também um pouco da importância de ser uma empresa internacional e onde esse intercâmbio com resultados em outros países, muita coisa pode ser aproveitada no Brasil. Isso ainda está em alta Sim, também. sim, com certeza, cara. Eu vou falar para você uma coisa. A gente dá muito valor para isso, é porque, de fato, no Brasil, a gente sabe, como eu acabei de comentar sobre a tecnologia, também algumas propostas de valor, algumas coisas conforme são feitas lá fora, elas às vezes se atrasam para chegar aqui. Mas isso não significa que a gente está atrasado no mercado, porque eu acho que o brasileiro ele se vira muito bem da forma como ele faz, né? Sim, Tanto é que o nosso mercado aqui ele é super desenvolvido e muitas empresas de fora acham que não é, né? Acontece que aqui tem muito mais oportunidade, no meu ponto de vista, que ainda não foi explorada, que eu acho que com um pouco mais de globalização do jeito que está indo, a gente vai se desenrolar mais e mais. Tem muito integrador competente no mercado, né, verdade. que tá muito bem posicionado e está muito bem integrado com isso daí. Então, hoje no Brasil, a gente tem grandes empresas que recentemente vieram, né, de outros países e vieram para o Brasil, assim como a Stone, né? E cabe a nós, no meu caso aqui, no caso da Stone, replicar esse modelo de negócio que é feito lá. Então, Legal. se você pega o gráfico de crescimento da Stone, tanto em crescimento de pessoas, receita, faturamento, projetos, ele tem um crescimento muito inclinado. Então, ele não tem um balanço ali que ele diminui Tem e altos e baixos. não tem altos e É uma baixos. crescente, né? E por que isso aconteceu, Luiz? Isso é bem importante. A gente busca muito o crescimento orgânico, sem arriscar e sem criar alguma coisa que a gente não estava planejando. Então, a Estônia, inicia-se o ano, tem um planejamento, como a gente vai crescer, o que a gente espera desse ano, e em cima disso, a gente traça o planejamento tático, né? Isso mês a mês, para a gente chegar no objetivo estratégico, que era justamente alcançar aquele valor. E aí cabe a nós, né, identificarmos as necessidades para que isso não salte daquilo que estava sendo planejado. Claro, legal. Então eu penso que se você pegar alguns integradores aqui do mercado que estão aí muito bem estruturados, né, tem alguns, eles fazem exatamente isso também. Então eu penso que quem sai do mercado por algum motivo não seguiu essa linha de raciocínio. Que é o planejamento, né? Exatamente, o Fundamental. planejamento ele é fundamental e eu acho que assim, cara, hoje em dia é um reflexo do mercado. Isso eu não estou falando somente de segurança, mas qualquer empresa. Você sabe bem, você é um cara de negócios aqui também e algumas empresas que não dão certo são porque não tiveram uma gestão bem eficiente. Sim, sim. Às vezes até Muitas tinha o vezes planejamento, mas a gestão não exato, permitia o cara ele acompanhar. é muito bom profissionalmente, o cara é muito bom naquilo que ele planejou, só que a gestão falhou, né? Então, aqui na Estônia, antes da gente colocar o pé para começar a trabalhar, Sei. a primeira coisa que a gente fez foi planejar a parte de gestão. O que exatamente a gente precisava fazer para rodar bem? Então, por exemplo, agora a gente está tirando a ISO 9001. Olha Então, isso. uma empresa que está iniciando no mercado, a primeira preocupação é: vamos nos planejar não para atender o cliente agora, mas para atender no futuro. Legal. Porque se eu começar já querendo ganhar só projetos e não fazer nada para fazer bem feito, não vai adiantar. Vai chegar uma hora que isso estoura, né? Então a gente está se planejando aqui no Brasil, conforme as regras do Brasil, porque lá fora eu atendo muito bem, mas eu preciso tropicalizar, que é o que a gente chama, né? A gente vai tropicalizar aquilo que já é feito lá fora e vamos aplicar aqui. E tem dado resultado. Vamos... Eu acredito que a regra do sucesso aí, do que você está falando, né, de uma crescente constante, tem muito a ver também com esse tripé
todo poderoso, né? Porque você está falando de marcas assim que são realmente High-end, reconhecidas no mundo, mesmo no Brasil, já estão há um tempo fazendo um Uhum. trabalho sério. Então, Sim. acho que isso conta bastante, né? Sim, com certeza, Luiz. Eu acho que os parceiros eles são fundamentais para esse negócio, né? Então é difícil e eu escutei isso de alguns e eu vou até me colocar no lugar do parceiro porque eu era da Lenel, né? E quando a Stone Secure veio para o Brasil, eu falei, cara, a empresa só trabalha com a minha marca. Nunca tinha visto isso, né? A gente tem empresas às vezes fabricantes que criam canais de venda e eles mesmos fazem a gestão. Então é um outro modelo, né? No caso aqui, a Stone não tem nenhum tipo de vínculo financeiro ou alguma coisa parecida com essas empresas. E aí, assim, eu não tenho duas opções de VMS. A minha opção de VMS é Malice. É mais legal. Eu não tenho duas opções de sistemas de controle de acesso. O meu sistema de controle de acesso é o Lenel S2. Então, com base nesses dois sistemas, eu sigo o caminho. Então, isso tem dado muito resultado, né? A gente tem que agradecer hoje aí ao time da Lenel que está posicionado aqui no Brasil, meu grande amigo Diogo Souza, e todo o time deles lá. Luiz Ceciliato, né? Cara sensacional, né? Faz um trabalho espetacular na Axis. E aí o Andrei e o Eduardo Menck na Mariston, você conhece muito bem ambos e sabe que os caras são fora da curva, né? Então você quer... E uma coisa que eu vou te falar, Luiz, como Lenel, eu entendo bem isso e eu falo... E ambos aí sabem também, né? Tanto o Luiz quanto o Andrei sabem disso. Quando a gente tem a oportunidade de chegar no cliente e falar para ele o que é a solução, cara, muitas vezes a gente tem o sucesso. Porque o cliente muitas vezes não conhece. Infelizmente, ideia, né? infelizmente ele é bombardeado de soluções de baixo custo, que muitas vezes pode ser que até atenda, porque eu não vou desmerecer, porque toda solução ela tem uma aplicação. Tem uma função. Ela não foi criada só para pegar o mercado inteiro, porque ninguém consegue. O market share ele é posicionado, então cada um busca um tipo de solução específica. E quando a gente fala dessas marcas, são high-end. High-end são para tipos de empresas que buscam esse tipo de solução. Só que muitas vezes o cliente ele acha que ele já encontrou a solução high-end, mas ele está no meio nível ali ainda. Sim. E a hora que ele enxerga o mercado e consegue entender o que é que tem no mercado, ele percebe o tamanho daquilo que ele não conhecia e ele, de fato, ele entende que, cara... Mas você sabe que quando eu estive com o Andrei aqui, né, ele já veio também algumas vezes, ele estava me contando uma coisa que eu acho bem interessante. Ele fala assim, a gente consegue mostrar, quando a gente tem a oportunidade de fazer essa demonstração, a importância do nosso sistema, não só para a solução de segurança dele, mas como um investimento para a solução até na ponta, né? Sim, Será que o CFO sabe o benefício de utilizar também para os negócios financeiros da empresa um sistema como esse? Sim. Ou ele vai estar vendo como custo aquilo? Então, quando ele consegue chegar nessa esfera, ele falou, cara... porque muitas vezes você tem aquele investimento inicial, que é o que muita gente se preocupa, só que você não consegue ver o meio do caminho. Então, uma da coisa... Ó, que curiosidade, cara, isso é interessante. A Stone e empresas que trabalham da forma como a Stone trabalha, normalmente não tem uma quantidade muito elevada de contratos de manutenção. Tá. Aí você fala assim, pô, por quê? O cara não quer fazer? Não, é porque o sistema não dá problema. Então, a partir do momento que o sistema não dá problema, a gente necessariamente não vai ter um contrato de manutenção corretiva. A gente costuma ter contratos de manutenção preventiva, mas assim, poucos atendimentos. Porque basicamente o que a gente vai fazer lá? Limpeza de câmera, um reaperto de parafuso, mas o sistema não para. Né? Eu tenho clientes que usam Lenel, isso na época que eu estava no Lenel eu sei disso, 20 anos de solução. Tá lá. Sem parar. O cara só trocou porque atualização de sistema, atualização de processamento de placa, para ser mais veloz, mas não para. E aí, com base nisso, né, vem o que a gente está falando aqui. O cliente perceber isso. E aí você comentou do financeiro, o financeiro se ele coloca isso na ponta do lápis, ele fala assim, pô, em 5 anos eu não vou ter problema, depois eu vou começar a só ter retorno, vou ter gasto, sendo que nos últimos 10 anos eu coloquei 3 sistemas diferentes e deram problema. E aí você vai para o TI, o TI fala, pô, isso aqui cobre aquilo que é a minha maior preocupação aqui, cibersegurança. Perfeito. Pentest, eu faço pentest em câmera Axis e eu tenho vários clientes aí que tentaram fazer com algumas outras e não passa. Olha só. E assim, e o Luiz Ceciliato ele pode falar sobre isso. Cara, é impressionante o nível de acuracidade, o nível de força que tem o que entrega uma câmera da Axis. Né? Então, o Andrei está certíssimo naquilo que ele estava comentando. É exatamente assim. Se a gente tem a oportunidade de demonstrar para o cliente o que vai além, é o diferencial. Né? E isso
muitas vezes a gente precisa sentar e não faz isso numa reunião só não, tá, Luiz? Exato. Isso é feito em uma sequência de reuniões Sim, sim. que normalmente a gente precisa que o cliente queira fazer isso também, porque às vezes ele não tem tempo. E se ele não tem tempo, muitas vezes a gente nem consegue participar. Acho que essa é uma questão, né, hoje. Quando você consegue entrar, não só vendo a dor específica daquele segmento, mas Sim. quanto que a empresa pode se beneficiar com um sistema parrudo, né, assim, Exato, com esse exato. peso que você está trazendo aí. Exatamente. Legal. Mas agora vamos falar um pouquinho de 2025, né? Completando 20 anos, novidades que vêm pela frente, novos parceiros, o que você traz aí? Luiz, você sabe que, assim, quando a gente falou sobre participar aqui, né, de novo de um videocast contigo aqui, uma das coisas que eu estava analisando sobre esse tema, o crescimento da Stone, ele passa por várias coisas, né? Até chegar nos novos planejamentos. E um desses itens, e é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar também, antes mesmo de entrar na Stone, é o respeito com as pessoas, né? Isso parte desde um respeito com o funcionário, que é o primeiro lugar, Sim. clientes, principalmente, todo mundo sabe, parceiros, mas vai um pouco mais além, cara. A gente tem muito respeito também com os nossos concorrentes, que eu acho que, assim, eu não tenho nenhuma vontade e não quero e procuro sempre respeitar muito e não passar por cima, sabe? Eu acho que, assim, eu tenho muitos amigos, eu acho que é muito legal isso também, que são parceiros aí de caminhada, vamos dizer assim, porque a gente tem que conviver bem, né? Então, se esses concorrentes eles não jogam dentro das quatro linhas, a gente não consegue fazer um plano do ano, porque muitas vezes a gente vai passar, não, para fazer o plano eu tenho que passar por cima. Não, cara, isso aqui não precisa ser dessa forma. Se o cara tem um cliente dele, ele tá cuidando bem desse cliente, o cliente não tem por que sair dali. Então, eu tenho que buscar os meus aqui também. Boa. E aí a gente pode construir algo saudável para o mercado, porque no Brasil, a gente tem muitas empresas que tentam não trabalhar da forma como tem que ser feito, mas isso também tem um suporte de alguns fabricantes que nos ajudam. Isso aí é bem importante falar. Se você pegar a Lenel, a Milestone, a Axis, eles têm uma quantidade de parceiros que tem ali uma qualificação, tem que fazer treinamento, certificação para estar naquela prateleira. Sim. A partir disso, a gente consegue, de fato, fazer as entregas e calcular esse planejamento de 2025, 2026, 2027. Então, o que acontece, Luiz? Hoje a Stone ainda está em uma fase de estabilização no mercado brasileiro, então eu não tenho como te dizer aqui quanto tempo a gente vai precisar para isso, mas existe um plano para que isso não seja algo muito longo. Então, o nosso plano é criar essas raízes, buscar todas as certificações. Por exemplo, eu falei da ISO, que não é um processo muito rápido, você sabe bem. Ele tem todo um planejamento, tem todas as etapas ali do processo conforme a gente tem que seguir. Isso tudo a gente tem que fazer de forma calculada, isso tem custo, isso também, o tempo é custo também, não é só investimento relacionado a dinheiro, mas também o tempo nosso, ele é um tempo muito curto. Hoje a gente perde 1 hora fácil no trânsito para ir, né? Aí você, todo dia, não, ir mais 1 hora para voltar, e se você não tiver que se deslocar durante o dia, que é péssimo, né? Então, assim, hoje a gente tem que calcular bem esse tempo, então isso também é um prejuízo absurdo, e isso você não vê fora do Brasil, em países mais desenvolvidos, porque o pessoal ganha muito tempo com isso, e a gente tenta otimizar essa situação. Mas eu acho que o plano é se estabilizar, continuar trazendo esses recursos que vêm de fora. Por exemplo, eu comentei no início aqui sobre esse evento que a gente vai ter com a Ecodyne. Ecodyne, esse grande parceiro também que é da Stone lá fora, a gente ainda não conseguiu desenvolver aqui, mas por quê? É muita coisa para fazer. Então a gente tem diversos parceiros, a gente está dando atenção para alguns aqui que a gente já tem unidade de negócio aqui desses parceiros como a Axis, Mariston, Lenel, que já tem pessoas aqui local. E os demais a gente vai trabalhando conforme o tempo. Então tem todo um plano aí de crescimento para a tecnologia, né? Tem todo um plano de estruturação, mas eu acho que principalmente, dentro de tudo isso vem um respeito com todos, né? Que aí a gente consegue unir forças e fazer um bom trabalho. Isso que você falou é muito importante, né? As empresas são feitas de pessoas. Se você não entende, não consegue se relacionar, desde esse público interno com o público externo, seja cliente, fornecedor e tudo mais, a empresa patina, né? Não tem muita solução. Mas, e fala de Ecodyne. O que é a Ecodyne que ainda não veio, mas que é
está aí na prateleira já, não. Sim, sim, sim. A Ecodyne é uma empresa que lá nos Estados Unidos a gente tem feito alguns trabalhos já, né? Mas o foco deles é voltado muito para radar de drones, né? Ah, tá. Então, é uma tecnologia muito avançada no mercado, principalmente aqui a gente a gente tem uns 2 trabalhos aí que a gente está começando a fazer um explanamento sobre isso, mas não é uma solução tão simples de se trabalhar, né? Começa aqui, para você entrar no Brasil com uma solução dessa, a gente tem que passar por todo um processo de certificação. Você sabe bem como que é isso. Mais, Então, a gente, por ser um equipamento que vai detectar drones, né? Então você tem que, não sei se entra na ANAC isso, mas provavelmente deve entrar, mas os drones sim, mas talvez a gente tenha que fazer alguma análise disso, a Anatel, porque vai ter RF, a gente vai ter que ver alguma coisa sobre militar, talvez, porque como ele vai fazer uma detecção, pode ser que ele cause algum tipo de ruído, então a gente tem que fazer um longo processo, mas sobre a tecnologia em si, hoje é uma das poucas opções no mercado global para fazer esse tipo de detecção. Ela vai muito além de detectar, ela pode, por exemplo, paralisar ali o acesso para quem está fazendo o uso, ela pode fazer com que aquele drone retorne para o ponto de partida dele automaticamente. Ah, é? Mesmo não sendo um drone operado pela ferramenta, ele faz ele voltar para o... Eu sei que no caso existem, não é o caso da Ecodyne, mas existem algumas ferramentas que conseguem até capturar o drone, né? Mas isso é de uma forma ilegal. Então, no caso da Ecodyne, ele identifica e consegue fazer o drone voltar para o ponto de partida. Então, tudo isso são ferramentas de uso que a gente consegue assimilar. E aí, o que a gente costuma fazer? Costuma não, a gente vai fazer isso lá, até um feedback do que vai acontecer, né? Lá no evento que a gente vai fazer, a gente vai integrar algumas ferramentas. Então, Mariston, por exemplo, sempre está, né, participando. Presente, né? E aí a gente vai colocar esse radar integrado com uma câmera da Axis. E aí a gente tem uma outra solução, que é de um laser, que ele identifica o ponto de onde está aquele drone, por exemplo, ou se fosse uma pessoa também. Então, ele identifica e aí ele consegue, juntamente com o tracking da câmera, ir perseguindo a pessoa, ou que legal. o animal, ou enfim, no caso o drone, né, que a gente vai fazer os testes. E o Ecodyne, ele é um radar que ele justamente ele vai pegar todo o ângulo de onde está vindo esse drone e vai começar juntamente com a câmera e com o sistema a fazer todo o trabalho. Pô, parece que é legal de filme, né? Que fica aquelas coisas rodando ali, os pontinhos aparecendo, né? Você sabe que eu tô falando aqui, mas eu tô um pouco ansioso para ver, porque legal. É algo que eu realmente, assim, eu sei o que sei como funciona, mas eu não vi ainda. E aí eu tô curioso também. Então, quem tiver também curioso, vamos juntos. Porque eu vou lá também e vou descobrir como é. E eu volto aqui depois para falar para você um pouco mais sobre essa experiência. Eu quero saber mesmo, porque não só parece coisa de cinema, com aquele negócio do radar rodando, mas você imagina aquele negócio do laser, você lembra bem? Exato. Aparece aquele ponto vermelho na testa do cara, ele começa a ficar preocupado, né? Inclusive esse laser, ele tem um tipo de regulagem dele, que se ele está na maior potência, ele tem a possibilidade de queimar a pessoa, por exemplo. Olha. Só que aí, obviamente, né, ele esquenta a pessoa e tal, só que ele não vai machucar, porque senão ele não consegue nem ser comercializado. Sim. Mas esse fato de esquentar incomoda, e aí a pessoa meio que tem que se afastar, né? E aí eu não sei nem se a gente consegue usar isso no Brasil. Tem todo um processo que tem que ser avaliado, mas enfim, são tecnologias que até chegam a ser militares, né? Sim. E a gente consegue talvez aprovar ou não, mas demonstrar sim. Lá nos Estados Unidos a gente vai conseguir. Tem um personagem importante, tanto ele é vice-presidente da BSEG, mas também já faz parte da ASIS, que é o Neves. O Neves está na Rumo Logística agora, você já conheceu. E ele estava contando, quando ele estava antes na Heineken, a Heineken, nos perímetros deles, começaram a usar a arma não letal. Ele falou que tipos de aprovações, acho que tem muito a ver com isso, né? Porque ela não chega a machucar, mas ele mobiliza, ela cria várias situações. Então, eles tiveram o nível de aprovação, sim, que passa por todos esses sim. Tem todo um processo aí. A gente tá tudo isso no plano. Então, o que eu penso? A gente fez um plano, Luiz, de 3, 5 e 10 anos. Legal. Eu diria para você que, como esse nível de complexidade é um pouco alto, a gente está colocando isso aí para os 10 anos. Isso não é para agora, né? A gente ainda tem um período de estabilização. A gente sabe que no mercado brasileiro uma empresa para estabilização 5 anos. A gente aqui, com o CNPJ aberto, estamos a 2. Então a Estônia ainda está numa fase de evolução, maturação, planejamento estratégico aqui para poder continuar crescendo, assim como foi lá fora. Legal. Mas a vantagem é, Luiz, hoje
a gente é uma empresa grande com estrutura de empresa pequena. Então a gente tem todas as características de uma empresa grande, profissionalismo, certificações, investimentos, e por trás, a gente até comentou isso, né? São quase 80 escritórios da Berkeley e da Stone lá nos Estados Unidos e Canadá. Aí a gente começou as expansões México, Brasil, e a empresa tem planos de expandir a nível global, né? Então existem planejamentos para Europa, Ásia, Oceania, e tudo isso vem por causa dos parceiros. Legal. Porque se você pegar a Axis mesmo, a própria Milestone, eles têm aí níveis, esses níveis para quem tem atuação no globo, né? Sim. De um outro formato. Então a gente está muito interessado em seguir esse plano. Não, bacana, né? Então, pelo jeito vocês têm na América Latina só Brasil e México, por enquanto. Exato, Luiz. Brasil e México, só que o México ele tem uma atuação a nível Latam, né? Tá. Exceto o Brasil. Então, a partir do México, a gente tem equipes já espalhadas em alguns países. Então, tem Colômbia, Equador, a gente tem alguns projetos no Caribe que já estão sendo tratados. Fizemos alguns projetos no Chile e Argentina, tudo a partir do México. E a gente gostaria muito de falar para assim, ó, esse trabalho vai ser feito pelo Brasil. Só que, né, todo mundo sabe, a carga tributária e o idioma são os dois fatores que nos atrapalham. Os impedimentos. Então, assim, a partir do México, tem uma facilidade de compra e venda para você fazer para esses países da Latam. E no Brasil, é só para o Brasil. Aqui, por causa do idioma e por causa de tributo, eu só trabalho aqui. E o Brasil é atípico, né, cara? Assim, não se compara com nada que acontece. Não tem como comparar com nenhum país da Latam. E aí, assim, isso até me favorece de certo ponto, porque aqui no Brasil, a região é toda minha. Então, se você pegar a nível continental, o Brasil é um país a nível continental. Sim, né? Sim. E aí, a Latam inteira, você tem o Brasil pela metade e o resto de todos os países é a outra metade. É outra metade, não, é verdade. Assim, os números que a gente vê, tanto publicado por ABES ou por outras, que o Brasil ainda significa mais de 50% da América Latina, claro, fora o México. O México também é outro grande potência, mas para baixo do México, se comparar com o Brasil está ali, 50-50, quase todos os segmentos, não só de segurança. Né? Tanto é que se você pegar esses parceiros aí, e aí no caso do Trenel eu falo com mais propriedade, a gente tem 3 divisões. Né? Então você tem México, Brasil e eles chamam de resto Latam, né? Que todo o resto, né? Todo o resto. Então não é um desmerecimento, mas é que o volume de venda ele é 1/3 para cada. Né? Brasil, México e o resto. E isso é impressionante, né? E o Brasil tem muita oportunidade, né? Assim, eu não sei quais são as regiões que vocês já estão atuando no Brasil, mas o Brasil, quando você decide desbravar, é um mundo à parte. Mas, Luiz, a gente está aqui, né, no meio da selva de pedra aqui de São Paulo. Querendo ou não, às vezes uma empresa está alocada numa região do interior de Minas Gerais ou algum outro estado, mas o escritório que comanda está aqui. Né? Sim. Então, estrategicamente falando, a maior parte dos integradores, eles têm escritórios aqui, aqui na região de São Paulo mesmo, justamente por causa disso. Os negócios acontecem aqui. E a partir daqui a gente busca os negócios fora. Vai capitalizando. Exato. Né? Pô, muito legal, cara, muito legal. Bem por aí. E agora vamos falar assim, qual é a tecnologia que mais está impactando no negócio da Stone no Brasil? Seja todo mundo falando de inteligência artificial, mas tem muita coisa chegando, machine learning. O que está impactando aí com você? Você sabe que assim, eu estava essa semana estudando aí com um professor que uma das frases que a gente detalhou lá, isso em inglês, né? Todo mundo tem medo daquilo que não conhece. Né? Então, assim, quando você fala de inteligência artificial, quando você fala de soluções, tecnologias que deep learning, então, muitas pessoas têm medo disso e acham que isso vão vir para atrapalhar ou mudar a rotina, mas na verdade, Luiz, não vou dizer há pouco tempo, há muito tempo a gente já convive com isso. Né? A tecnologia hoje, se você olha para eficiência dentro do trabalho, hoje qualquer um que está aqui, nós estamos no escritório da Shure, se você pegar o time aqui, eu tenho certeza que numa aba ali do computador está o ChatGPT. Sim. Então, assim, a inteligência ela já acompanha a gente, né? E isso não é muito diferente para a tecnologia de segurança eletrônica. E justamente porque a gente tem que buscar a melhoria contínua. Então, se você pegar esses fabricantes, eles estão sempre trabalhando com essas tecnologias. Isso, muitas vezes, fica oculto, né? Dentro do sistema, dentro da câmera, dentro da placa. E aí vem a questão da cibersegurança.
Porque essas tecnologias elas avançam tão rápido que a gente tem. Não é mais a cada 2, 3, 5 anos que você vê a mudança, a Né? evolução da cibersegurança. Isso é, às vezes, é semanal, se não for diário já, tá? Então, assim, diariamente existem empresas que estão trabalhando nisso para melhorar, porque de fato, Luiz, assim, a tecnologia ela avança para todos os lados, seja para o bem ou para o mal, né? Então, para o nosso caso aqui, a gente está buscando o bem, está buscando entregar eficiência para o cliente, então aí vem as tecnologias high-end e aí vem o grande problema das tecnologias de baixo custo que não aplicam esse tipo de solução. Que muitas vezes, preciso vender, vou baixar o preço, vou tirar a tecnologia porque senão fica mais caro, e aí é o que não pode acontecer, na minha opinião. Sim. O cliente ele tem que ficar ciente. Então, para o nosso lado aqui, a gente diz assim, buscar aquilo que vai atender de fato o meu cliente e, obviamente, explicar para ele o que ele está recebendo. Porque muitas vezes isso, por estar de uma forma oculta ali dentro do sistema, ele não vai saber. Então, quanto mais você apresentar evidências, né? A gente fala bastante sobre cibersegurança quando vai falar sobre a tecnologia Milestone, Lenel, Axis e todas as outras, porque o cliente precisa, de alguma forma, se ele não vai ver, ele precisa pelo menos entender o que é. Né? Então, E saber o que está por trás, né? O que você falou, né? Por trás da máquina, né? As câmeras Axis, a gente sabe que já vem embarcada a inteligência artificial, os vídeo analíticos, fazem muito mais coisas hoje para facilitar a vida de um operador, né? Sim. Você sabe uma coisa, até falando disso daí, Luiz? Um cliente recente aí, a gente foi, né, fazer uma visita, tinha Milestone e Axis instalado. Recentemente, um outro integrador fez a instalação, a gente foi lá e um técnico nosso, porque como a gente trabalha de uma forma especializada, todos os técnicos ele acabam virando especialista, porque todos os dias eles veem Milestone Lenel, Milestone Lenel, Milestone Lenel, Axis, Milestone Lenel. Então, assim, pelo fato de acontecer isso diariamente, você aqui, você está entrevistando aqui muitas pessoas, você virou um profissional disso, um expert nisso. E isso acontece com os técnicos. Se você pega o técnico, ele sempre fazendo várias instalações, ele vira um bom profissional, mas ele não vira um especialista. Porque ele vai ser bom em controle de acesso, vai ser bom em CFTV. Mas quando você fala só de uma ferramenta, acontece isso. E nesse cliente que eu estou falando, aconteceu o seguinte. O técnico foi lá e falou, tem algumas coisas aqui que eu acho que dá para melhorar. Isso assim, não era um trabalho, a gente foi fazer uma visita comercial. E aí foi feito algumas mudanças ali, alguns ajustes, cara, coisa assim, menos de meia hora. Subiu pro cliente para ele olhar e falou assim, cara, eu não sabia que meu sistema fazia tudo isso. Só que é o seguinte, ele não aplicou tudo que tinha de Axis e Milestone ali. E, cara, simples configuração. E ele ficou impressionado com aquilo que a solução está entregando agora para ele. E ele tinha uma Ferrari e usava como se fosse um Fusca, né? Exato, cara. E assim, tava andando, vai andar, né? Mas assim, cara, você pode voar com isso. Então, muitas vezes o cara ele não sabe. E aí eu falo para vocês, cara, dentro da ferramenta do Milestone, dentro do portfólio, daquilo que o Andrei, do que o Eduardo Menck lá apresentam, LinkedIn, portal da Milestone, isso vale também para a Lenel, para a Axis e para os outros parceiros, tem muita informação. Cara, eu sei que é chato, tal, só que assim, você tem a ferramenta, busca conhecimento sobre ela. Porque, não tem tempo e tudo mais, chama um parceiro que é especialista nisso. Eu não preciso instalar, mas eu até falo para alguns clientes, quer um trabalho. A gente está escrevendo um projeto, inclusive, para isso, Luiz. Um grande cliente aí. Ele quer fazer melhorias do que ele tem implantado. Isso é um outro cliente, é muito grande. E aí ele quer simplesmente o seguinte, eu já tenho instalado, só que eu estou sentindo que está faltando um pouco de eficiência aqui. Então a gente está escrevendo um projeto para ele, que ele vai lançar no mercado. E esse projeto vai ser justamente para fazer isso daí. Pegar o Milestone e as câmeras Axis. O que já tem. Cara, aplicar o que a ferramenta entrega de melhor. E hoje o cliente não está usando. Mas não culpo os integradores que estão lá, porque eu sei que todo mundo precisa comprar o pão de cada dia, o cara às vezes precisa correr ali para entregar outro projeto, e ele faz o que dá. E a Stone, ela tem um pensamento seguinte, eu não preciso faturar bilhões, né? Eu quero faturar um bom número e entregar um resultado. Então a gente não tem um time mega grande, mas a gente tem um time muito eficiente para entregar resultado. Mas esse é um conteúdo muito interessante, né? Que, assim, não é nem a questão de querer ganhar muito com isso, mas o ganho ele acaba sendo automático quando você entrega esse nível de informação, que às vezes você vai num cliente para vender alguma coisa e entende que ele tem mais do que ele precisa, e ele tem mais do que ele precisa e não sabe, você dá essa informação se espalha pelo mercado. Sim. O cara vai indicar, ele falou, não, vai falar com a Stone, porque a Stone vai conseguir te ajudar com isso. O que tem acontecido é o que todo mundo busca nesse mercado, é o efeito bola de neve, né? Então, assim, quando a gente entrou,
empresa iniciando no mercado, a gente tem algumas contas globais que a gente atende, só que o efeito bola de neve, ele é o quê? Eu começar a orçar muita coisa, semanalmente vários projetos acontecendo, aí mensalmente 10% fecha, aí o setor operacional começa a ter trabalho recorrente, e aí a gente está justamente nessa fase, né? Que é a recorrência de trabalho e a evolução do planejamento, daquilo como foi feito. Porque, cara, se eu quisesse sair ganhando projeto por aí, a gente saía fazendo de qualquer jeito, ganhando, buscando qualquer tipo de câmera, qualquer tipo de sistema, só que eu ia mudar o formato. A empresa não cresceu nos 20 anos à toa, ela cresceu estruturada. Então, a ordem que eu tenho aqui é, Douglas, só segue essa receita aqui, ó. Então, mantém. E isso é verdade, né? Você mantém um ritmo para esperar a hora certa de entrar. Exato. A Stone nunca comprou uma empresa, Luiz. Esse é até um fato interessante. Ela nunca adquiriu uma empresa nova. Ela sempre cresceu com as próprias pernas, dentro daquela filosofia de trabalho que foi colocado no início, que era, eu sou parceiro desses caras e eu vou com eles até o fim. Então, foi feito dessa forma, tem dado certo, e é por isso que chamou a atenção da Berco, inclusive. A Berco falou, não, eu não quero que vocês mudem, eu quero que vocês continuem assim. Acontece que eu tenho um portfólio de clientes aqui enorme, que eu preciso fazer. Legal. Aí, em vez dela criar uma empresa, ela falou, vem aqui, Stone, vou incorporar vocês e a gente vai juntos. Nossa Senhora, que maravilha. Assim, eu gostei do papo exatamente porque a Stone se intitula como especialista, e isso é muito legal. Eu gostei que isso é um grande diferencial. Não somos integradores, exatamente, somos especialistas em segurança eletrônica. Especialista no sentido de que você é capacitado naquele equipamento, naquela solução que você está. É uma capacitação na prática. Tá exatamente, certo? exatamente. Dia a dia acaba virando especialista. Ele não precisa fazer vários treinamentos, ele faz uma certificação. Só que ele não vira especialista por causa de uma certificação. Exato. Vira especialista com o tempo. Dia a dia, usando. Dessa forma que é feito. Que aula, meu amigo. Que aula. Nós vamos divulgar para muita gente poder ter esse acesso aí. Acho que a gente ficaria aqui horas falando. Com certeza. Aqui o papo não tem fim, não. E já vamos deixar marcado pós-Vegas, que eu quero saber toda essa história aí do drone, como é que funciona. E como que a gente vai poder também promover isso cada vez mais. Gente, é isso aí, tá aqui chegando ao fim o episódio. Douglas Brito, da Stone Security, está mandando bem aí no Brasil, trazendo os especialistas para cuidar de você. Então, se você está assistindo a gente aqui, deixa seu like aí para que esse conteúdo possa ser... O YouTube vai entender que vai mandar para muita gente. Se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho para a gente poder ter informação. E, cara, obrigado pela sua participação mais uma vez. Valeu, Luiz. Eu que agradeço em nome da Stone. A gente está muito feliz de ser parceiros da NetSeg aqui novamente e continuar aí com essa parceria por muito tempo. Bacana. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Abraço.